Futebol de Verdade com António Tadeia. Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao Futebol de Verdade. Flash para o Bósnia-Herzegovina 0, Portugal 5. Foi a 8ª vitória de Portugal na qualificação, um retumbante 5-0 na Bósnia, que garantiu a primeira posição no grupo e voltou a nascer de uma primeira parte muito bem conseguida, tal como na sexta-feira no Dragão contra a Eslováquia. E com a diferença que, desta vez, a equipa nacional aproveitou 5 das 6 ocasiões flagrantes que criou nos primeiros 45 minutos. Isso retirou aos bósnios toda e qualquer ideia de poderem vir a discutir o resultado e transformou o segundo tempo num longo bocejo em que a seleção nacional se limitou a controlar o jogo com bola sem que acontecesse praticamente qualquer coisa. Ora, um dos aspectos a avaliar por parte da seleção de Portugal era a forma como ia reagir ao facto de já ter garantido a qualificação. E aquilo que se viu foi uma equipa que aproveitou para se soltar, mantendo os níveis competitivos e impondo à Bósnia a pior derrota da sua história, numa altura em que os donos da casa ainda tinham alguma esperança de se imiscuírem na luta pela segunda vaga na fase final e até tinham acabado de trocar de selecionador para lá chegarem. A esperança bósnia, no entanto, morreu no início de jogo implacável de uma equipa lusitana que melhorou muito no início de construção, com as entradas de Danilo e, sobretudo, Gonçalo Inácio, e que esteve também muito melhor a decidir em situações de ataque. É verdade que o jogo há de ter sido condicionado pelo facto de Portugal ter marcado cedo, logo aos 5 minutos, num penalti de Ronaldo, a punir mão de Barisic. O 2-0 também foi marcado pelo capitão, em lance que começou em Inácio e passou por Félix. O 3-0 surgiu num grande passe de Inácio para domínio e finalização igualmente muito bons de Bruno Fernandes, que antes já tinha estado perto do golo em lance entre Félix, Ronaldo e Dalot. Cancelo começou e pôs o ponto final no lance do 4-0, com a intervenção de Bruno Fernandes pelo meio. E Félix marcou o quinto, ainda antes do intervalo, após o lançamento de Dalot para Otávio. Nem assim Martínez mudou alguma coisa ao intervalo, ainda que, como vou explicar quando vos fizer a fotografia tática do jogo, a segunda parte lhe tenha permitido ensaiar dinâmicas diferentes, por vezes até com os mesmos jogadores. Só que essa mesma segunda parte arrastou-se pela falta de motivos de interesse ligados à divisão dos pontos. Se Portugal chegar ao intervalo com 8-0 em remates, 21-5 em ações na área e 3,1 golos esperados contra 0,0 da Bósnia-Herzegovina, a segunda parte quase não viu estes números alterarem-se. Foram 3-1 em remates agora a favor da Bósnia, 8-5 em ações na área ainda a favor de Portugal e um total de XG, de índice de golos esperados, de 0,2 para os bósnios e de 0,1 para os portugueses. Estava toda a gente à espera do mesmo, que era do apito final. Portugal chega assim à entrada para as últimas 2 jornadas, com 8 vitórias em 8 jogos e uma possibilidade muito séria de acabar com o inédito pleno de sucessos nas 10 jornadas da qualificação deste Campeonato da Europa. E com 32 golos marcados e 2 sofridos, que podem também melhorar o melhor score da história da seleção. Falta visitar o Liechtenstein e receber a Islândia para a consagração. Vamos então à fotografia tática do jogo de Zenica hoje. No caso da Bósnia, Savo Milosevic, o novo selecionador, que entrou para o último jogo, quando a vitória por 2-0 contra o Liechtenstein, manteve exatamente o mesmo 11 que tinha jogado nessa partida. Zejic foi o guarda-redes, depois uma linha de 4 atrás com Dedic como lateral direito e Kolasinac como lateral esquerdo. Os centrais foram Barisic e Hadžikadunic. No meio-campo, Pjanic, o consagrado Pjanic, jogava ao lado de Šimirot e foi um problema para a equipa da Bósnia, a falta de capacidade de recuperação destes dois médios. Na frente, Stevanovic atacava pela direita, Demirovic pela esquerda, Rahanovic jogava atrás do veterano Edin Dzeko. Ora, quanto a Portugal, Roberto Martínez trocou 4 homens relativamente ao 11 que tinha ganho na sexta-feira por 3-2 à equipa da Eslováquia. O guarda-redes continuou a ser Diogo Costa, Cancelo e Dalot foram os laterais, com Dalot desta vez a surgir pela direita e Cancelo a surgir pela esquerda, e trocaram no decorrer do jogo, o que foi interessante de ver, e já vos explicarei também as razões. Rúben Dias manteve-se ao meio da defesa, mas desta vez com Gonçalo Inácio, o que fez com que Rúben Dias, que foi central esquerdo contra a Eslováquia, aparecesse hoje como
como central direito, porque Gonçalo Inácio, esquerdino, entrou para central esquerdo. Depois, à frente desta linha de 4 estava Danilo, que ocupou a posição que tinha sido de João Palhinha na partida contra a Eslováquia, e tendo Otávio substituído Bernardo Silva no 11, foi de Otávio quem apareceu como segundo médio, tendo Bruno Fernandes, que tinha sido segundo médio na partida contra a Eslováquia, avançado no campo para o lado direito do ataque. Atrás do ponta de lança, que continuou a ser Ronaldo, foi ainda substituído Gonçalo Ramos por João Félix, tendo-se mantido Rafael Leão como atacante pela esquerda. Ora, isto significa que Portugal apareceu muito num 4-2-3-1, semelhante àquele que tinha jogado contra a equipa da Eslováquia, mas com as alterações de que já vos dei conta. O que aconteceu também foi que o lateral esquerdo, no caso era Cancelo, aparecia muito como médio no momento de início de construção. Geralmente Portugal baixava Danilo para o espaço entre os centrais e começava a construir a 3, com Rúben Dias, Danilo e Gonçalo Inácio, aparecendo depois à frente desta tripla o João Cancelo como médio e o Bruno Fernandes ou o Otávio a aparecerem também por ali. Mais vezes o Otávio até eram estes os dois homens que apareciam à frente da tal primeira linha de 3. A Bósnia, no entanto, raramente pressionava e a verdade é que o jogo também não esteve para isso, porque Portugal foi quase sempre capaz de verticalizar o jogo, porque teve muito mais qualidade na saída de bola atrás. O pé esquerdo de Gonçalo Inácio deu aqui uma ajuda, a presença de Danilo com mais rotinas de troca de bola também, e isto acabou por fazer com que Portugal superasse muito bem qualquer frouxa tentativa de pressão que a Bósnia quisesse eventualmente colocar-lhe pela frente. Ora, ao intervalo, Milosevic trocou logo dois homens, fez sair Ramanovic e Demirovic para as entradas de Adzjanetovic e Gazibegovic, e a Bósnia passou a jogar em 3-4-3, a tentar atacar em 3-4-3, em oposição ao 4-2-3-1 que tinha de início, e a defender-se em 5-2-3. Isto é, e o lance do gol de Cancelo é disso exemplo muito claro, como tinha muitos problemas para ser capaz de recuperar a partir da zona do meio-campo, viu-se Pjanic a baixar a passo e Cancelo a ganhar-lhe claramente a posição e a aparecer para fazer na altura o gol que era o 4-0 para Portugal, percebeu Milosevic que não podia ter um par de médios em que um deles fosse Pjanic, interessante em construção, mas praticamente nulo no jogo sem bola. Então, o que passou a fazer foi, colocou Adzjanetovic como o segundo médio ao lado de Chimirot e tinha depois Pjanic na frente a partir da esquerda, bem como o Stevanovic e Dzeko como ponta de lança. Até final, a equipa da Bósnia ainda trocou Stevanovic por Amulic, mas sem trocas posicionais, e teve que substituir o guarda-redes aos 71 minutos. O guarda-redes Saic saiu magoado para a entrada de Vasil e tendo então também trocado um dos centrais, Barisic, por Gojkovic. Quanto a Portugal, Portugal experimentou várias nuances táticas ao longo do jogo. O treinador Martínez só mexeu na equipa ao minuto 66, com a saída de Ronaldo para a entrada de Jota e a saída de Leão para a entrada de Pedro Neto. Ora, se Portugal tinha um extremo aberto na esquerda, que era Leão, passou a ter um extremo aberto na direita, que era Pedro Neto, e isto levou imediatamente à troca de lados dos dois laterais. Porquê? Porque já se percebia que João Cancelo jogava do lado do extremo mais aberto. Isto é, se na primeira parte Cancelo estava à esquerda porque, quando ele vinha para o meio, isso dava largura no campo a Rafael Leão, na segunda parte, como Portugal quis basicamente abrir Pedro Neto na direita e passou a ter na esquerda, então, o João Félix, passou a jogar a partir dali, então, nesse caso, o que aconteceu foi que Dalot foi dar largura à esquerda e João Cancelo passou imediatamente para o lado direito. Mais à frente no jogo, Portugal ainda veio a experimentar um 4-3-3, e foi um 4-3-3 estranho, praticamente sem atacantes. Porquê? Porque teria então Martínez experimentado esta nova nuance. João Félix saiu para a entrada de Vitinha. Vitinha foi colocar-se como atacante pela esquerda, mas ele é um médio e não conseguia, de facto, chegar à frente com grande presença. Bruno Fernandes cedeu também a posição a Rúben Neves e mais à frente Otávio saiu para a entrada de João Neves, que se estreou na Seleção Nacional. E Portugal então acabou a jogar com Diogo Jota como ponta de lança, com Vitinha como atacante pela esquerda, Pedro Neto
como atacante pela direita e depois uma tripla de médios com Danilo, que continuava a baixar em fase de construção, atrás de Rubem Neves e João Neves. Foi uma nova nuance, uma nova forma de jogar de uma equipa que estava agora limitada apenas a gerir o resultado e não teve nenhum problema para o conseguir até a final. Houve várias exibições de grande qualidade na equipa de Portugal. A começar pelos dois da frente, Félix e Ronaldo, ambos muito bem. Ronaldo conseguiu aproveitar, marcou bem a grande penalidade, bateu-a para o meio da baliza quando o guarda-redes Saídos caiu para um dos lados e depois também desmarcou-se no momento exato para fazer o lance do 2-0, com uma belíssima finalização, bola picada sobre o guarda-redes adversário. Participou nas movimentações coletivas, mas ainda assim, creio que Félix terá estado no nível superior, porque trouxe à equipa uma capacidade de decisão que foi muito diferente daquela que ela tinha tido no jogo frente à Eslováquia, na sexta-feira no Dragão. Não foram os dois únicos a estar muito bem. Otávio esteve seguro na zona de meio campo. Bruno Fernandes, como sempre, a criar, a aparecer. Ele que jogou mais à frente hoje, mas mesmo assim baixava com frequência para participar em manobra no meio-jogo. Também bem o Danilo, muito bem o Cancelo, pela forma como conseguia tornar-se alternativa de construção pelo meio. Muito bem também o Gonçalo Inácio, pela qualidade que trouxe à equipa em início de construção, através dos seus passos de pé esquerdo, sejam eles rasteiros ou por alto, e esteve na origem do lance do segundo golo com um passe para João Félix, que depois isolou Ronaldo, ou então com um passe longo para o terceiro golo, dando a bola diretamente para a finalização de Bruno Fernandes. Ainda assim, eu creio que para escolher um herói deste jogo terá de ser João Félix. Pareceu-me ser o melhor jogador da equipa portuguesa. Trouxe muita qualidade na zona nas entrelinhas, muita qualidade na ligação, muita qualidade na forma como ia colocando os companheiros em posições favoráveis. Acabou por fazer um golo, com uma finalização clínica também, mas nem foi tanto por isso, foi mesmo pela melhoria que ele trouxe à equipa em termos de capacidade de decisão quando esta entrava em transição ofensiva e em organização ofensiva nas entrelinhas do adversário. Não fica para a história a arbitragem do turco Halil Umut Meler. As duas decisões que o seu auxiliar tinha tomado, aparentemente erradas, na anulação de 2 golos a Portugal, acabaram por ser revertidas pelo VAR e foram, aparentemente, também bem revertidas, mas geraram ali um caso um bocado estranho, porque os golos não foram festejados. Depois, toda a gente ficou à espera do VAR e, finalmente, tanto um caso como no outro, acabou o VAR por dar razão ao ataque de Portugal e por validar não só a desmarcação de Ronaldo a passe de Félix para o lance do 2-0, como depois, mais à frente, a desmarcação de Otávio a passe de Dalot, tendo Otávio cedido a bola para a finalização de João Félix no lance do 5-0. De resto, pareceu, se calhar, demasiado severa a forma como marcou a grande penalidade contra a Bósnia logo aos 5 minutos. É verdade que Barizic tem o braço muito aberto e foi isso mesmo que o tramou, porque há um ressalto à frente e até fiquei com a ideia de que a bola ainda tinha resvalado também no peito do central bósnio. É penalti, sem dúvida nenhuma, mas é uma decisão severa, enfim, que tem a ver com as novas leis do jogo e das faltas de mão. Não teve quase necessidade de mostrar cartões amarelos, eles só começaram a sair do bolso do árbitro turco lá mais para o final da partida, aos 83 e 87 minutos, para 2 jogadores da Bósnia. Portanto, foi uma arbitragem sem problemas e que foi salva pelo VAR, porque caso contrário poderia de facto ter ficado na história, assim não ficou. Futebol de Verdade, de segunda a sexta-feira, às 12h30.